Olá, sou o Fábio Faria de Sá, deputado estadual, sobrinho do glorioso Arnaldo Faria de Sá, com quem eu chamo de meu pai. Ele foi o responsável muito pelo que eu faço hoje em dia. Foi uma inspiração na minha vida e que hoje eu sou deputado e costumo brincar que foi culpa dele. Porque o Arnaldo foi uma pessoa que incentivou eu entrar na vida pública, mostrando com um trabalho sério, comprometido, a política é capaz de transformar milhares de vidas. E também foi por meio dele que iniciei e até hoje realizo um atendimento à população que necessita de orientação previdenciária, principalmente aquelas pessoas que querem se aposentar e encontram dificuldade pelo seu caminho. Sou membro do Podemos e que me acolheu e que me permite realizar um mandato alinhado com as ideias e os ideais do partido. É uma satisfação estar aqui hoje para conversarmos sobre um tema que cedo ou tarde entra na vida de todas as pessoas, a aposentadoria. Nosso encontro de hoje tem o objetivo de apresentar para você, de forma clara e objetiva, como funciona a estrutura do INSS, os principais tipos de aposentadoria, as mudanças da reforma da Previdência em 2019, outros benefícios que o INSS tem e também os riscos de fraude que você pode enfrentar antes ou depois de se aposentar. E, afinal de contas, quem não conhece alguém que já tentou se aposentar e enfrentou dificuldades? Com o INSS, pois é, uma realidade comum. Entender como funciona o sistema, a melhor forma de garantir direitos e evitar problemas. Eu acredito, e você também já ouviu falar, nas fraudes que ocorrem no INSS. As cobranças indevidas eram feitas por associações e sindicatos. Nós sabemos que a tecnologia chegou para ajudar a encurtar caminhos, mas também o caminho dos criminosos, que atrás de um teclado ou de um celular para dar golpes em pessoas que normalmente são idosas. Só que antes da gente falar mais em detalhes sobre tudo isso, vamos entender o que é o INSS. Ele faz parte de um sistema muito maior, chamado de Seguridade Social, que no Brasil é formado por 3 pilares: saúde, assistência social e previdência. A saúde é oferecida pelo SUS. A assistência social atende quem dela precisar e tem como suas o sistema que organiza as ações dessa área. Já a previdência é contributiva, só tem direito quem paga o INSS, que é fiscal, para receber e também arrecadar as contribuições e aquele que paga os benefícios. E quem são os segurados? A gente tem como segurados os obrigatórios, aqueles empregados de carteira assinada, CLT. Tem os trabalhadores avulsos, os trabalhadores individuais domésticos e tem os segurados facultativos, que qualquer pessoa acima de 16 anos e não exerce atividade remunerada pode contribuir para a Previdência para se aposentar futuramente. E quais são os tipos de aposentadorias? Vários tipos. Vou passar um a um aqui com vocês. A aposentadoria mais comum e a única que existe hoje é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir na reforma da Previdência. E hoje, em 2025, a mulher se aposenta com 62 anos e o homem com 65 anos de idade. Nos dois casos, precisam ter 180 meses de carência, 15 anos pagos em dia. Então, além dos 180 meses de carência, precisa ter 15 anos de contribuição. Se atingiu os 15 anos de contribuição e a idade mínima exigida, você já pode dar entrada na sua aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição que deixou de existir, mas ela vale ainda para aquelas pessoas que estavam próximas de se aposentar lá em novembro de 2019, quando foi promulgada a emenda constitucional 103. Existem 5 regras de transição para essa aposentadoria por tempo de contribuição. A mais comum é a regra de 50% quando a pessoa estava perto de se aposentar em 2019. No caso da mulher, ela teria que ter 28 anos de contribuição nessa data, 11 de 2019, e o homem 33 anos de contribuição também em 2019. 50% é pagar metade do tempo que faltava. No caso da mulher, 28 anos para 30, faltavam 2 anos, então ela paga o pedágio de um ano, somado com os 30 anos, 31 anos de contribuição e não tem idade mínima. No caso do homem, a mesma coisa. Se tivesse 33 anos em 2019, faltariam 2 anos para os 35 anos exigidos na época. Então, ele se aposenta com 36 anos de contribuição, também sem idade mínima. Outra regra é a regra de 100%. Aquelas pessoas que não tinham os 28 anos, nem no caso de mulher, nem os 33 no caso de homem, para se aposentar. Mas nessa regra tem idade mínima.
A mulher, 57 anos e o homem, 60 anos. Porém, tem que pagar o dobro do tempo que faltava. Vou dar um exemplo. No caso da mulher, se ela tivesse 25 anos de contribuição em 2019, a regra exigia 30. 25 para 30, faltam 5 anos. Então, ela completa os 30 anos mais 5 anos. Com 35 anos de contribuição e 57 anos de idade, aposenta. No caso do homem, a mesma regra, só que tem que ter 60 anos de idade. Uma aposentadoria que também deixou de existir é a aposentadoria especial, aqueles trabalhadores insalubres, mas vale até 2019. Então, fazer a contagem. No caso de mulher, aumenta 20%, no caso do homem, 40% até 2019. Aí entra em todas as outras regras do tempo de contribuição. O que não deixou de existir na aposentadoria especial foi a aposentadoria para o professor. Prestem atenção. Porém, existem as regras de transição também. Tem idade mínima agora, o que não tinha antes. Mas lembrando, o tempo de contribuição, os 25 mínimo exigido, ele será feito conforme a legislação anterior, porém tem a idade mínima e tem que ser no magistério, no ensino fundamental, no ensino médio. Não pode ser nível superior. Então, se o professor deu aula em nível superior, não será contado como aposentadoria especial. Uma aposentadoria que a gente costuma fazer muito lá no nosso Instituto Arnaldo Faria de Sá é a aposentadoria para os segurados que têm algum tipo de deficiência. Essa não mudou na reforma da Previdência. Continua as mesmas regras antes da reforma da Emenda Constitucional 103 de 2019. Na mulher, 55 anos de idade e o homem, 60 anos de idade. Porém, esse tipo de aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência teve que contribuir os 15 anos portando aquela deficiência, tanto no caso da mulher como no caso do homem. Também, aposentadoria para aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, existe aposentadoria por tempo de contribuição. Só que ela é diferente, precisa passar numa perícia médica para determinar se ela é leve, moderada ou grave. E aí, dependendo do tipo da deficiência, a contribuição vai diminuindo para 33, 30, 28 anos no caso dos homens. Também não tem idade mínima. Lembrando que o cálculo da sua aposentadoria ela será realizada de uma média salarial, que será de julho de 1994, quando entrou em vigor a lei do Plano Real, até a data da entrada na aposentadoria, a gente chama de DER, data da entrada do requerimento. Faz a média salarial e aí sim será aplicado aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e em alguns casos ainda tem o fator previdenciário que vai tirar um benefício ali de 20% a 30%, dependendo da idade da pessoa. Como eu falei, em alguns casos ainda se aplica o fator previdenciário ou a regra de pontos. Nesse ano de 2025, o teto foi fixado num valor de R$ 8.092,54. Mas se você encontrar alguém que receba esse valor, me apresente, porque esses anos todos que estou fazendo aposentadoria, orientando as pessoas, nunca fiz nenhuma aposentadoria com esse teto máximo. Existe, mas é uma agulha no palheiro. E o mínimo é o salário mínimo vigente do ano, nesse ano, 1.518. A gente falou da reforma da Previdência. Vamos entender o que foi essa reforma e quais as regras de transição. Eu já falei algumas. A Emenda Constitucional 103 de 2019 trouxe mudanças bem significativas, o que prejudicou muito as mulheres. O que mudou? Idade mínima obrigatória, já falei, 62 anos, mulheres, 65 homens. As fórmulas de cálculo, no caso de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. A extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, também já falei, sem a idade mínima, e foram criadas regras de transição. É tudo muito complexo, mas estou aqui para explicar para vocês. Quem já estava próximo de se aposentar, entra nas regras de transição. Quem começou a contribuir depois da reforma, aí muda, entra na regra vigente e não tem choro, não tem regra de transição. Além das aposentadorias, o INSS concede outros benefícios. Prestem atenção. O auxílio-doença hoje é chamado por auxílio por incapacidade temporária. Se for aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade permanente. Tem a pensão por morte, o auxílio reclusão, o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada,
ela é paga pelo INSS, mas quem faz o controle é o Ministério do Desenvolvimento Social. O INSS só faz o repasse para aquelas pessoas que precisam através do SUAS. O processo para pedir aposentadoria ou benefício, qualquer um que seja, tem que seguir algumas etapas. O requerimento ele é feito apenas pelo telefone 135, pelo sistema do Meu INSS, quando você entra no computador, ou pelo smartphone, pelo aplicativo que chama Meu INSS. Mas quando baixar o aplicativo, verifica se ele é seguro e verificado. Tem muito golpista aí que está falsificando esses aplicativos para poder enganar você. E quando for fazer o requerimento, verifique se você tem toda a documentação exigida. Os prazos para análise pela lei, elas deveriam ser de até 90 dias, mas conforme a demanda, o aumento dos pedidos de aposentadoria, o INSS tem uma fila absurda, chega próximo de 2 milhões de pedidos em análise. Então, quando você entrar com o seu pedido de aposentadoria, verifique a sua documentação, porque muitas vezes, quando for analisado o seu pedido, pode criar uma exigência. O servidor do INSS, o técnico do Seguridade Social, pode exigir documentos. E esse acompanhamento é por obrigação sua fazer ali o acompanhamento através do meu aplicativo, do INSS, do site ou até mesmo pelo telefone 135. E se você perder esse prazo de exigência, não tem o que reclamar. O seu benefício será indeferido. Então, quando entrar com o pedido de aposentadoria, a cada 20 dias, 30 dias, verifica como está o andamento. O INSS dá um prazo de 90 dias, mas como eu falei, esse prazo está superior. Se ultrapassar esse prazo, você pode fazer uma reclamação na ouvidoria, também pelo telefone 135. Como eu falei, se a sua análise, o seu pedido de aposentadoria ou um benefício for negado, você pode fazer um recurso administrativo pelo mesmo sistema do INSS, 135, aplicativo ou no site do INSS, do Meu INSS. E aí sim você pode acompanhar. Mas se estiver demorando muito, você deve procurar um advogado previdenciário especialista na área para que essa análise seja feita judicialmente. Mas presta atenção, o advogado só vai entrar na justiça se você tiver apresentado toda a documentação. Em muitas ações judiciais, o juiz deixa de analisar porque você não juntou aquela documentação obrigatória no processo administrativo. Vamos falar um pouquinho também sobre revisão. Muita gente acha que está recebendo pouco e quer pedir uma revisão. Lembrando que o prazo para você solicitar essa revisão é de 10 anos. Esse prazo não mudou. São 10 anos a partir do recebimento do primeiro pagamento da sua aposentadoria. Revisão só cabe quando tem algum erro no cálculo que o INSS faz. Não considerou uma empresa que você trabalhou, ou aquele salário que você teve não foi contribuído pela empresa e o INSS colocou o salário mínimo e você tem como provar que o seu salário era maior, e aí sim dá para fazer um cálculo, ver se vai melhorar a renda mensal inicial, o RMI, e solicitar essa revisão. Lembrando que todo pedido, primeira vez, tem que ser de forma administrativa. Se o INSS negar, aí sim você ingressa com uma ação judicial pedindo essa revisão. Tem muita gente que recebia 5 salários, 6 salários e hoje está perto de 3, 4 salários. Isso é defasagem. Vou explicar para vocês. O reajuste do salário mínimo ele é feito através de lei. Então, muitas vezes, o reajuste do salário mínimo é bem maior, a porcentagem, daquelas pessoas que recebem acima do salário mínimo. Então, se o salário mínimo reajustar em 10%, 8%, e quem ganha acima do salário mínimo ganhar 4% de reajuste anual, automaticamente quem ganha salário mínimo vai aumentar mais e quem ganha mais de um salário mínimo vai aumentar menos até diminuir. Isso chama defasagem salarial. Vamos falar também sobre golpe, sobre as fraudes, e recentemente todo mundo viu aí o famoso desconto indevido feito por associações e sindicatos. A pessoa não autorizava, o sindicato, como tinha acesso a código de desconto do INSS, colocava lá até 1% do valor do benefício, R$40, R$50, descontando por anos, sem a pessoa saber que estava sendo descontado, e o governo federal agora está fazendo um processo para devolução de todos esses dinheiros. Como eu vou fazer para saber
se foi descontado do meu benefício esses valores descontados indevidamente. É simples, é só você entrar no sistema do INSS, vai lá em extrato de pagamento e na data que você quer verificar, coloca 2019 e lá você vai perceber se teve esse desconto indevido. Vai aparecer o nome da entidade e um valorzinho descontando. Também tem, dentro do aplicativo do INSS, uma ferramenta que você pode consultar se houve esse desconto indevido. Se não aparecer ali, mesmo assim, consulte seu extrato de pagamento para ver se houve esse desconto e dentro do sistema você pode pedir essa solicitação de devolução desse dinheiro. Está com dúvida? Liga no 135, procure o nosso escritório que a gente faz esse atendimento gratuito orientando as pessoas. E o golpe que mais lesa os nossos idosos são aqueles golpes do empréstimo consignado. Eu não sou contra o empréstimo consignado, porque a taxa de juros ela é tabelada pelo governo e muito baixa. Mas o que acontece com a pessoa que sofre um golpe do empréstimo consignado? Ela tem que verificar o seu extrato de pagamento. Ou quando for sacar seu dinheiro, ver ali aquele extrato que sai do banco se está recebendo menos. Se está recebendo menos do que o normal, provavelmente você sofreu um golpe. Entra no extrato de pagamento, lá dentro vai falar qual é o banco que está descontando o seu dinheirinho todo mês. Preste atenção. Os criminosos, esses golpistas, eles fazem um empréstimo consignado numa conta que eles abriram através dos seus documentos e recebe esse empréstimo consignado. E ele vai começar a ser descontado de onde? Do seu pagamento. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, procurar o PROCON, procurar o Banco Central ou até mesmo a própria instituição financeira. Se você comprovar que não fez o empréstimo consignado, não recebeu aquele dinheiro, o banco tem que te devolver tudo com juros e correção. E o golpe mais comum do empréstimo consignado é que eles depositam o seu dinheiro na conta. Você olha um valor lá na sua conta, fica sem saber o que é e, de repente, o banco liga para você. Não é o banco, são os criminosos. E fala, Dona Maria, depositamos errado, fizeram um empréstimo consignado na sua aposentadoria, você tem que devolver esse dinheiro para não ficar devendo nada. Como a gente é honesto, vai lá e devolve o dinheiro. Só que aí está o golpe, você não devolve para o banco, eles mandam um boleto em nome de terceiros, você faz o pagamento daquele dinheiro que caiu na sua conta, você tirou o dinheiro da sua conta, deu para os criminosos e o banco vai continuar descontando do seu benefício. Prestem atenção, duvidem, qualquer ligação que é feita pelo banco, não atenda, ligue para o seu gerente, vai pessoalmente, entra no seu aplicativo. Esse é o golpe mais comum dos empréstimos consignados. E falando de golpe, tem aquele golpe que a pessoa vai até a sua casa fazer a prova de vida. Gente, o INSS não vai na casa de ninguém fazer prova de vida. A prova de vida ela é feita na instituição bancária. Hoje, os bancos, através de reconhecimento facial, digital, palma da mão, já faz essa prova de vida. E estão isentos de fazer prova de vida a maioria da população que é encontrado na base de dados do INSS. Se você for chamado para fazer a prova de vida, vai estar lá no seu extrato bancário ou no aplicativo do INSS. E você nem precisa ir no INSS, muito menos receber alguém na sua casa. Se alguém for na sua casa querendo fazer reconhecimento facial para fazer prova de vida, é golpe, desconfie, não atende e chama a polícia. Liga o 90 e fala que tem gente do INSS na sua casa querendo fazer reconhecimento facial. Isso vai ajudar muito a tirar alguns criminosos da rua. E aqui segue uma dica. Se você verificar que está recebendo a menor, procure um especialista, os advogados previdenciários, ou liga no 135 que você vai ter essa informação. Ficou com dúvida? Procure lá o nosso escritório, um advogado previdenciário vai conseguir te orientar com exatidão o que você deve fazer. Em luta dos direitos dos nossos aposentados, nossos idosos, pensionistas, mas também informando você sobre os seus direitos. Você precisa saber quando vai ter esse direito, como fazer para ter esse direito, procure um advogado. Muitas vezes você está pagando de forma indevida o seu INSS. E isso acontece muito. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Os contribuintes facultativos, aquelas pessoas que desejam contribuir como baixa renda, uma lei de 2015, e tem gente pagando há 10 anos de forma indevida. Por quê? Para você fazer esse pagamento como baixa renda, a renda tem que ser zero. A dona de casa tem que ter
zero de renda e a renda familiar até 2 salários mínimos. Mas como fazer isso? Fazer o cadastro único no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social do seu município, do seu bairro, que seja. Você fazendo esse cadastro único, depois que fizer algumas contribuições, você pede a validação através do sistema do INSS. O INSS vai entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento, que controla o cadastro único, e vai verificar se você pode ou não pode pagar esse valor a menor, que é 5% do salário mínimo. E se você está pagando, para não perder esse valor, esse tempo de contribuição, quando você for para aposentar, vai ter que fazer a complementação. Olha só, você pagou a vida toda lá 5%, chega na hora de aposentar, vai falar que não valeu nada, e aí você vai ter que gastar fazendo uma complementação de mais 6% com juros e multa. E aí muitas vezes a pessoa não tem aquele dinheiro para fazer esse investimento, para aproveitar esse tempo que pagou, e aí fica sem aposentadoria, aí acaba caindo no BPC, que é o benefício de prestação continuada para os homens e mulheres que têm 65 anos ou mais e não têm renda nenhuma. E aí você entra no LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, o BPC, que não dá direito ao 13º e de 2 em 2 anos o governo fica reavaliando a sua situação financeira. Vou dar mais uma dica. Se seu esposo ou sua esposa é aposentada por idade, 65 e ganha um salário mínimo, esse salário mínimo não será computado como renda per capita para o segundo membro da família ou o terceiro receber o BPC. No caso da deficiência, que não tem idade para solicitar o BPC, mas tem que ser comprovado através de laudo e uma avaliação social. Pode-se acumular quantos benefícios necessários dentro da mesma residência. BPC não é considerado renda per capita, é um benefício. A Previdência Social é um pilar da cidadania brasileira. Entender o funcionamento, as modalidades dos benefícios, as mudanças da reforma e as prevenções contra as fraudes é fundamental para que você possa exercer seus direitos sem riscos. Por isso que é importante que todos tenham voz ativa e participem da construção de um sistema cada vez mais justo, eficiente e acessível. A mensagem final que deixo é esta: se a aposentadoria e os benefícios não são favores, são direitos, e você precisa se informar para saber quais são esses direitos. A informação é a maior proteção. Vamos lembrar que a gente está num país, no estado de São Paulo, de um povo muito trabalhador, que merece exercer os seus direitos garantidos e também os seus deveres. Muito obrigado pela atenção, juntos podemos e que Deus abençoe a todos nós.